Shalom, meus irmãos. Irmãos, hoje eu vim com um tema que eu acho que ainda é um tema que perturba a mente de muitas pessoas, tanto os Yaldins como pessoas que frequentam as denominações. Muita gente ainda está viva apegado a esses costumes. O tema é: o que é proibido comer? O que é que a Bíblia nos proíbe de comer? O que é que tem na lei e o que é que tem na nova aliança, né? Na lei de Moisés, em Levítico capítulo 11, deixa eu achar aqui, Levítico capítulo 11. Levítico capítulo 11. Tá em Levítico capítulo 11, né? Ele fala das coisas que a gente pode comer e que não pode, né? Aqui cita um monte de animais e o mais que causa polêmica para todos, né, é o porco. Diz assim, capítulo 11, versículo 7, diz: também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina. Este será impuro para vocês. Não comam da sua carne, nem toque no cadáver, nem toque em seu cadáver. Então aqui ele está sendo específico em relação ao porco. Nem deve comer, nem sequer tocar no cadáver do porco. Tem outros versículos aqui citando aves, animais aquáticos e insetos. Dos insetos, se eu não me engano, é só o gafanhoto que foi permitido, né? No livro de Deuteronômio, capítulo 14, né, ele fala assim também. Capítulo 14, versículo 3 em diante, ele fala: não comam coisa alguma abominável, são estes os que vocês podem comer. Esses são que a gente pode comer: o boi, a ovelha, a cabra, o veado, a gazela, a corça, a cabra selvagem, o antílope, a ovelha selvagem e o gamo. Vocês podem comer todos esses animais que têm unhas fendidas, cujo casco se divide em dois e que ruminam. Porém, dos que ruminam ou que têm a unha fendida, vocês podem comer o camelo. Vocês não podem comer o camelo, a lebre e o arganaz. Não sei nem que animal é esse, o arganaz. Porque ruminam, mas não têm unha fendida. Serão impuros para vocês. Nem o porco. Aí aqui ele está especificando o porco. Ó. Nem o porco, porque tem unha fendida, mas não rumina. Será impuro para vocês. Destes vocês não devem comer a carne, nem tocar no seu cadáver. Isso aqui é o que diz na lei de Moisés. Porém, tem um versículo que Yahshua fala assim, que a gente não deve, as coisas que são impuras para nós, na verdade ele diz assim: porque não entram em vossos corações, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ele está dizendo que as comidas não são impuras porque elas não vão para o coração. O que torna impuro para nós é o que vai para o nosso coração, o sentimento que nós temos no nosso coração. Nós temos amor no coração ou temos ódio, raiva, sentimento de vingança. Se temos esse sentimento no coração, independente do que você comer, você está em pecado. Porque lá o apóstolo Paulo, lá no livro de Colossenses, ele fala assim: ninguém vos julgue, Colossenses 2, verso 16, diz assim: ninguém vos julgue por causa de comida ou bebida. Ele está dizendo que não permite que ninguém lhe julgue por comer ou beber, e nem você mesmo se julgue, porque é o coração. Deixa eu ver aqui onde está escrito mais aqui. Em Colossenses, vamos lá em Colossenses para ver direitinho. Colossenses, Tiago, Timóteo, Hebreus. Colossenses capítulo 2, 16. Vou ler a partir do 10. Diz assim: também nele vocês receberão a plenitude e ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados, não como uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Yahshua, tendo sido sepultados
juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Al, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na circuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Yahshua, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz, e depois os principados e as potestades publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre ele na cruz no madeiro, de acordo com o que vocês queiram entender. Então, portanto, que ninguém vos julgue por causa de comida ou bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo de Yahshua, porém o corpo é de Yahshua. Não deixe que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês, com pretexto de humildade e culto de anjos. Com pretexto de humildade e culto de anjos, baseando-os em visões, estando cheios de orgulho, sem motivo algum, na sua mente carnal. Então, aqui ele está dizendo que nós não devemos nem nos julgar, nem deixar que ninguém nos julgue, porque tudo já foi consumado. Nós estamos no tempo da graça. Então, lá no livro de Atos dos Apóstolos, vamos lá para o Atos dos Apóstolos agora. Em Atos dos Apóstolos, ele explica assim. Atos dos Apóstolos, vou ler aqui logo 15, 10. Atos dos Apóstolos, aqui rapidinho. Atos dos Apóstolos. Pedro, então, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, Pedro aprontou e foi com eles. Isso aqui é onde Pedro, quando Pedro tem a visão dos animais, répteis e todo tipo de aves. Que ele tem aquela visão e ele diz que nunca, uma voz do alto diz que ele matasse e comesse. Ele diz: não, Senhor, nunca comi algo impuro ou imundo. Então a voz diz a ele: não diga o que é impuro, que eu santifiquei. Então Pedro aí está se referindo aqui. Pedro está se referindo em relação às pessoas que, independente de ser Yaldim, judeu, hebreu ou os gentios, como eles chamam, nós, então o poder e a salvação veio para todos aqueles que crêem nele. Por isso que ele vai na casa de Cornélio, e Cornélio já tinha recebido a visita do homem vestido de branco. Quem é esse homem vestido de branco? Pode ser a própria Yahshua ou pode ter sido um anjo. Foi visitar e dizer que fossem chamar Pedro. Para vocês verem, está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, do versículo 4 ao 23. Então, Pedro se refere aí, dizendo que o poder do Papai do Céu veio para judeus e gentios. Falar nessa linguagem fica mais fácil para todos entenderem. Então não podemos nós julgar. Então, em relação às comidas, a mesma coisa. O que pode ser proibido? O que pode ser proibido, só uma coisa fica no Novo Testamento. Yahshua diz que, pela a fala de Yahshua, que ele diz assim: todas as coisas são permitidas vocês comer, nada é pecado. Porque o que é pecado é aquilo que contamina os vossos corações. Então a pessoa às vezes não come a carne de porco, mas ele sente uma vontade grande de se vingar de alguém que fez um mal a ele no passado. Ele não consegue perdoar. Então o que adianta essa pessoa se santificar de comer o porco, de comer o que é impuro, né, na lei, segundo a lei, mas ele não consegue limpar o coração do pecado, do ódio, do sentimento de vingança. Então,
no livro de Atos dos Apóstolos, a única recomendação que fica, inclusive Paulo lá no livro de Coríntios, a recomendação que fica é a seguinte: contudo, diz assim, Atos dos Apóstolos capítulo 15, versos 29, diz: contudo, não poderás comer o sangue, tu o derramarás por terra, como água. Então não deixa o sangue embora, isso embora, nenhum animal matou tem que ser sangrado, não pode beber o sangue nem comer o sangue. Todavia, escreve-lhes, e aqui é uma recomendação, para escrever para todos os povos, todos os gentios, né? Seja hebreu, seja qualquer um. Diz assim: todavia, escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, em outras traduções diz das comidas oferecidas aos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais sufocados. Então o animal não pode ser morto sufocado. Se você encontrar um animal morto, morreu de causa natural, você não pode comer. Você não sabe de qual foi a causa da morte. Então, como o animal não foi sangrado, então você não pode comer. E do sangue, então ele está dizendo que a gente tem que se abster dessas coisas. Aqui é a recomendação que está no livro de Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas, né? Foi o que os apóstolos passaram para eles. Para ele escreveu. Então, eu andei um certo tempo pensando, por que muita gente não come carne de porco? Porque a gente às vezes não come porque uma pessoa dizem que a carne é carregada, né? Tem uma inflamação, ela piora. Se você está com algum tipo de doença, ela vem a piorar. Se tem uma alergia, tem muita gente. Muito tempo, quando me provava carne de porco, eu espirrava até chegou a ficar cansado. Então você ficava sentindo mal. Hoje eu já como, não sinto mais isso. E eu passei um tempo orando, pedindo discernimento para saber o que eu deveria fazer para eu não, digamos, eu não pecar contra o Papai do Céu, né? Contra o Yahweh dos Exércitos. Então eu fui pesquisar e eu cheguei a essa conclusão. Tudo é permitido, desde que você faça de acordo com a Bíblia está mandando. Você se abstenha de comer o sangue e de comer a carne ou qualquer comida oferecida aos ídolos e de animais sufocados. Então, você se abstendo dessas coisas, você pode comer do que você quiser. É lógico, a Bíblia fala que não devemos comer o urubu. Quem bexiga vai matar um urubu para comer, né? Tem que estar numa fome pior do que eles, né? Porque o bicho só come carniça. Então, assim, é chegar a um bom senso. Aquele que lhe faz mal, porque você come naturalmente, tem gente que tem alergia a camarão. Pronto, a Bíblia fala que a gente não pode comer frutos do mar, inclusive o camarão é um animal proibido, é uma coisa proibida de se comer. Muita gente come e não tem nada, tem gente que tem alergia e teve gente que já morreu por causa da alergia com camarão. Então é ter o bom senso e saber escolher com a mente, não na intenção, como Paulo escreve. Eu esqueci de anotar esse versículo agora. É no livro de Coríntios, ele fala assim: se você come, coma porque você está com vontade, mais ou menos assim, não porque você quer mostrar para os outros que você é mais santo do que os outros, porque eu não como carne de porco, então eu sou melhor do que... Não faça dessa forma. Você tem que fazer porque você gosta daquela comida, não para se, digamos assim, para se enaltecer, se exaltar perante os outros, querer se mostrar melhor, se sentir mais santo porque você não come a carne de porco. E se você come, coma, como o apóstolo Paulo escreve lá em 1 Coríntios, comam dando graças a Yahweh dos Exércitos, porque tem aquela comida que foi ele que forneceu para nós. Por isso que Austin nos ensinou na oração do Pai Nosso: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então temos que dar graças a Yahweh por toda a alimentação que chega em nossa mesa. Minha gente, o que está faltando entre o povo que se diz cristãos, eu vou falar nessa linguagem, o povo que se diz cristão é oração. Olha, eu estava pesquisando agora, nessa pesquisa que eu estava fazendo, os hebreus, eles oravam às 6 da manhã, às 9 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde e às 6 da tarde. Então vocês oravam 5 vezes ao dia. E nós, os convertidos, os que fomos batizados, imergidos no nome de Yahweh, nós estamos orando quantas vezes ao dia? Muita gente, eu me coloco no meio, nós, às vezes na pressa do dia a dia, chega, senta, começa a comer, depois que começa a comer é que se lembra de agradecer. Às vezes está com tanta fome que esquece de orar. Mas se você for ver aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, Pedro vai para o terraço orar ao meio-dia e ele estava com muita fome. Pode ver só, enquanto preparava um almoço, Pedro foi para onde? Foi orar primeiro, para poder voltar para comer.
é quando ele recebe essa visão. E ele chega na casa de Cornélio e vê que todas aquelas pessoas, pela lei de Moisés, ele não podia sequer entrar naquela casa de Cornélio, porque eram gentios, ele não podia ter relação nenhuma íntima, nem tocar nele, nem se abraçar. Então Pedro chega lá, na casa de Cornélio, é bem recebido e vê, pelo depoimento de Cornélio, que o anjo que apareceu para Cornélio disse, ele vê que aquelas pessoas já tinham recebido o que muitos, né, do povo hebreu não tinham recebido ainda, por não ter se convertido, não crer. Então, o crer no nome de Yahshua tornava as pessoas todas iguais, merecedoras da mesma salvação, do reino de Yahweh. Então nós temos que orar, porque é através da oração que a gente conversa com o nosso Papai do Céu, a gente conta nossos problemas e é através da oração que nós fazemos os nossos agradecimentos. Então, meus irmãos, a recomendação que eu sempre faço para vocês, leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia, não caiam na conversa de charlatões. É por falta de conhecimento. Lembra de Osés, capítulo 4, versículo 6. Ele diz, é por causa de falta de conhecimento que meu povo perece. Mas a continuação do versículo ninguém lê, né? Mas eu vou ficar por aqui, que isso é tema para outros vídeos. Mas eu digo a vocês, leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia, não caiam na conversa. Se você tem dúvida em algum assunto, peça discernimento, vá orar, peça discernimento, Papai do Céu vai dar clareza na sua mente e você não vai precisar ficar se subjugando a charlatões que quer só o dinheiro, né, das pessoas e não tem compromisso com a salvação da alma de ninguém. Então, fique todo na paz de Yahweh dos Exércitos, na graça maravilhosa de Yahshua Mashiach. Eu desejo a vocês a todos, amém?